O dono da verdade é Deus. Mas pensa comigo, cada um de nós temos uma opinião. E opinião, a partir do momento que é discutida, ela entra em um discurso. Esse discurso pode virar debate. E o título que eu trago para o tema do diário de hoje, ele é muito simples de ser analisado aqui, e aí eu vou precisar da sua inteligência para a gente debater de forma saudável o futuro da minha e da sua vida. Fato é, estamos vivenciando uma recessão. Estamos entrando no início de uma crise que em 2023 será maior ainda. Mas não sou eu quem digo isso, são os especialistas. Se os especialistas que todos os dias estudam economia estão dizendo que em 2023 haverá uma recessão, o que é recessão? Recessão é quando as pessoas perdem o poder de compra pela alta inflação. Então as pessoas passam a comprar necessidades básicas ao invés de desejos. Simples assim. Só que a crise, ela, por mais que seja mundial, a inflação é no mundo, uns aproveitam, né? Como onda. Então tem surfista que não pega a onda, tem surfista que aproveita a onda. Então quando você risca o S da crise, fica CRI. Quando você passa a criar na própria crise, você enxerga a oportunidade. E por que eu trouxe essa informação para poder falar do Pablo Marçal, que é candidato pelo PROS, junto ao Jair Messias Bolsonaro, que é o atual presidente. Vou trazer também para esse nosso discurso o ex-presidente Lula, mas antes eu quero analisar um fator que aconteceu comigo. Eu saí da cidade grande de São Paulo e fui morar numa cidade menor, no interior de Minas Gerais, com praticamente 100 mil habitantes. E quando você está habituado com a correria de São Paulo, que você pega uma cidade pequena que não tem nem shopping, é difícil a habitação. Por quê? Porque você está num convívio social, num tipo de cultura, você vai conhecer uma outra cultura. Então você é novo, neófito. Isso aconteceu comigo. Eu fiz um contrato com uma empresa chamada Avançar, que presta serviço de internet. Ela presta serviço semelhante à NET, semelhante à Vivo. Só que é uma empresa pequena, só da região, da cidade. E eu fui mal atendido, eu recebi um péssimo atendimento. E aí fui reclamar do atendimento nas redes sociais, o dono me ligou, enfim. Houve uma discussão desnecessária que eu me senti na obrigação de processar a empresa. Até porque eu vi ali que faltou com respeito com a minha pessoa. Mas tudo bem. O que eu não sabia é que em cidade pequena todo mundo conhece todo mundo. E até então, quando eu descobri que eu perdi, mesmo estando certo no meu ponto de vista, mesmo sendo cliente, quando eu vi que eu perdi a causa, quando o advogado, na audiência, no início dela ele entrou, perguntando para o juiz como que estava a família, como que estava a filha, ali eu vi que eu já tinha perdido o processo. E depois, obviamente que eu perdi, né? Não ganhei o processo. E eu não resolvi dar continuidade ao processo porque toda a energia que eu gastasse com o dinheiro com o advogado, ela seria inútil. Se o advogado da contrapartida é amigo pessoal do juiz, não tem o que eu fazer. Ah, mas a lei... Não existe lei. Não tem. Não tem. O que eu quero dizer com isso? Nós tivemos, em 2012, que foi até 2014, até o final do mandato do Luiz Inácio Lula da Silva, uma boa governança financeira, aparente, porque houve prosperidade, as pessoas prosperaram, né? As pessoas puderam fazer faculdade, tiveram carro, mas isso já vinha de um processo aliado à economia mundial. Então a fase foi boa. Sabe quando tudo está indo bem? Beleza. Quem falar mal de como foi presidido a época em que o Lula estava no poder, de fato, não entende, não percebe que foi uma ótima governança aparente. Houve prosperidade aparente. Mas por trás, nos bastidores, já estavam acontecendo as falcatruas, que são os roubos, e aí eu não preciso falar porque todo mundo sabe o que aconteceu. Depois disso, uma outra pessoa assumiu, e aí o país foi para a vala, que foi o governo petista com a Dilma. Prova disso, o Bolsonaro.
O Bolsonaro ele não entrou como, e aí o que eu estou falando aqui é meio que balela, porque todo mundo lê a história e sabe, né? Ele não entrou como Salvador da Prata, era o único que tinha, não tinha outro. E foi esse mesmo. E agora, nessa eleição de 2022, e aí eu vou falar por que eu trouxe o que aconteceu comigo lá com a empresa de internet. Em 2022, vem o Pablo Marçal com uma terceira via, e a teoria da conspiração que eu me baseio é, se ele está associado ao Bolsonaro dentro do campo da política para assumir, não no mandato de 2022, mas no outro, ou até nesse mesmo, coisa que eu não sei se vai ser viável ou não, é uma jogada de mestre. Porque não basta você ser presidente por 2 mandatos se na sua saída você não deixar alguém de nome, de legado, que vá continuar os trabalhos que você fez e preparar depois de 8 anos a sua volta, o seu retorno. Esse é o pensamento de um político. E não, está errado. A única pessoa que eu sei que não cumpriu isso, mas que usou de benefício próprio e saiu aplaudido foi o Tiririca. O que aconteceu com o Tiririca? Ele ganhou o primeiro mandato, brincando, ganhou muito dinheiro. Se você pegar o que ele fez de fato, me fale alguma coisa, coloque, escreva aqui embaixo o que o Tiririca fez nos seus 8 anos dentro da política como deputado federal. E quando ele estava saindo do segundo mandato, ele recebeu um aporte financeiro para deixar o cargo antes que finalizasse, para que alguém assumisse, o seu suplente assumisse, e ele saísse com 2 mandatos, aposentado e bem. Ele fez a vida dele. Ele usou a política em benefício próprio e saiu aplaudido, né? Porque ele falou, não quero isso para minha vida. Depois de 8 anos, mas tudo bem. Foi inteligente, estratégico. Né? Ele começou a carreira como palhaço e de palhaço ele não tem nada. Essa foi a estratégia dele, hoje está aposentado, vai bem, obrigado. Uma estratégia particular, se beneficiou. Se roubou ou não existem provas. Mas existem provas contundentes do roubo em que o governo petista fez com o país. Eu não estou falando aqui do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estou falando das pessoas que compõem a mesa dele. E aqui entra o fator preponderante desse vídeo. O Pablo Marçal tem um bom discurso, o Pablo Marçal é um bom storytelling. Eu também acredito que o Pablo Marçal tem boas intenções. Mas não se preside um país sozinho. Por isso o nome política. Por isso existem os parlamentares. Tem um parlamento total. Se a estratégia não for de coligação, ele perde, quem acredita nele também perde. Aliás, todos nós perdemos. Por que a coligação? Lembra que eu falei que eu processei uma empresa por mau atendimento e perdi o processo? Porque o juiz é amigo do advogado? Que qualquer energia seria à toa? Qualquer energia empregada dentro da política para alguém que vai contra a política está fora da política. Então, eu não sei e não cabe julgar, mas se o PROS não tiver aliança com o atual presidente, que é o Messias Bolsonaro, né, e a estratégia é o Pablo entra, aqui pensando alto, tá? Devanir, apenas ideia. O Pablo entra, ganha força, mas perde. Entre Lula e Bolsonaro, os dois vão para o segundo turno, Lula e Bolsonaro. O Pablo apoia o Bolsonaro e o Bolsonaro se reelege. E é o último mandato dele. No próximo, o Pablo entra como presidente. Não, Fábio, o Pablo vai ser presidente agora. Tomara, eu torço por isso. Eu torço por ele. Eu torço para que isso aconteça. Mas nós estamos aqui no Devanir, lembra? Falando de ideias. E política é feito de quê? De coligações. Tanto é que se o Bolsonaro não tivesse fechado com o Centrão, o mandato dele seria pior do que está. E mesmo assim ele tem uma grande popularidade. E grandes influenciadores, como pastores e bispos aí de grandes igrejas que arrastam multidões de fiéis, e cantores.
E tem um povo que é contra ele também muito gigante. Então o país está polarizado. Pablo Marçal uma terceira via? Eu acredito que sim. Mas pode ser que não. No campo da política tudo é possível e também não possível. Fato é, estou acompanhando e no meu ponto de vista, o devanir, a história que eu trouxe em que Pablo está coligado com Jair Messias Bolsonaro, até porque são amigos, é estratégia política para que Pablo vença as eleições não de 2022, mas as próximas daqui a 4 anos. É só o meu ponto de vista. Nem certo, nem errado. Cabe você fazer a sua análise e comentar aqui abaixo desse vídeo. Faça isso. Deixe os seus comentários, dê um like, curta e compartilhe o vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e me acompanhe, porque em breve eu volto com novos vídeos aqui no Diário do Fábio Fox.